Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Recebemos hoje o nosso irmão Márcio Festugato, trabalhador do movimento espírita, para conversarmos a respeito do tema desencarnação, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Vanderlei. Boa noite, então, senhoras e senhores, queridos irmãos espíritas. É sempre um privilégio poder participar desse programa com vocês. Márcio, introduzindo o assunto, então, desencarnação, gostaríamos que tu nos falasse sobre qual o conceito de morte para a ciência. Então, vamos trazer primeiro o conceito médico do que é a morte, que a morte é a morte do corpo físico, né? Então, a definição médica da morte é a morte clínica, morte cerebral ou parada cardíaca irreversível. Então, a morte é o cessamento permanente das atividades biológicas necessárias à manutenção da vida de um organismo. A morte biológica é a interrupção do fluxo vital que mantém os órgãos físicos em funcionamento. Morrer, desse modo, é encerrar o ciclo biológico, facultando, então, o prosseguimento da vida do espírito em outros campos vibratórios além da dimensão física. Aí vem a grande pergunta: a morte seria o fim? Então, se nós formos nos basear nas filosofias materialistas, se o fim for o nada, pensar no nada, associamos na nossa mente a ausência de qualquer coisa que seja, ou seja, o nada seria o vazio absoluto. Como o vazio absoluto não existe, o nada não existe. Vou trazer o exemplo da experiência de morte de uma pessoa que cometeu suicídio e que veio, através da mediunidade, trazida pelos espíritos superiores, contar o que se passou por ela. Esse caso está descrito no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. A pessoa se identifica como JBD. Era uma pessoa intelectualizada, instruída, mas extremamente saturado de ideias materialistas. Não acreditava nem em Deus, nem na existência da alma. Então, perguntaram a esse espírito: como estás? Resposta dele: sofro. Sou um condenado. Aí eles perguntaram: vossos parentes desejam conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? Resposta dele: penosa. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Sois agora mais feliz? Por que não existe o nada? Tende a bondade de descrever do melhor modo possível a vossa situação? Sofro muito pelo constrangimento de que estou tendo que acreditar em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Estais convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, isso tudo me atormenta. Tendes algum recado para os vossos parentes? Que orem por mim. Então, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, da questão 958, perguntou aos espíritos superiores: por que o homem repele instintivamente o nada? Resposta dos espíritos: porque o nada não existe. Aí ele continuou: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. O que os espíritos superiores nos dizem é que já tínhamos plena consciência de que a morte não é o fim. Então, na realidade, a morte é o retorno.
E na visão dos espíritos, o que é a morte? Então, na visão dos espíritos, é a libertação do espírito que está preso na carne para a sua origem. É a continuidade da vida que já existia antes da vida física. Nós somos seres imortais e eternos. Já existíamos antes de nascer. E cada um de nós pediu o corpo físico conforme a sua necessidade evolutiva, para cumprirmos um programa que nós escolhemos. Quando o nosso corpo perde a sua capacidade de se manter vivo no plano físico, o espírito volta ao mundo de onde veio, que é o mundo espiritual, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos enquanto estava aqui no corpo. Então, podemos dizer que a desencarnação, como prefere a doutrina espírita, é despir-se de um corpo material que nos ajudou a cumprir a função que escolhemos. Como não existem duas pessoas iguais, somos todos indivíduos únicos, não existem duas mortes totalmente iguais. O que os espíritos superiores nos contam sobre o que acontece com o espírito no fenômeno da morte do corpo físico? Então, quando encarnados, nós formamos um complexo. O corpo, o espírito e o elo de ligação do corpo com o espírito, que se chama perispírito. Na morte, o corpo se desliga do conjunto espírito com seu perispírito, que é, quando encarnado, chamado de alma. A extinção da vida orgânica liberta a alma pelo rompimento desse laço energético fluido que liga o espírito ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O laço fluídico, portanto perispiritual, só pouco a pouco se desliga de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não tem mais nenhum átomo do perispírito ligado às moléculas do corpo. Conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais penosa ou menos penosa, cujos limites variam ao infinito. Deixa eu aproveitar esta tua colocação, Márcio. Como a morte pode ser mais ou menos penosa? Então, na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se um outro fenômeno que se chama perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, em grande parte, as sensações. É como se a pessoa estivesse num estado de coma, de modo que a alma quase nunca conscientemente vive o derradeiro suspiro. Por isso que dizem que morrer não dói. Essa perturbação é considerada o estado normal no instante da morte e perdura tempo indeterminado, variando de algumas horas até alguns anos, dependendo do tipo de vida de cada um. O despertar da consciência será acompanhado de alegrias ou remorsos, conforme a conduta vivida na Terra. A situação é comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A visão é turva, como se estivéssemos no meio de um nevoeiro, que pouco a pouco vai se aclarando, ao mesmo tempo em que desperta a nossa consciência e o conhecimento de nós mesmos. Esse despertar para uns é calmo, com sensações deliciosas, maravilhosas. Para outros é tétrico, aterrador, com um pesadelo horrível. Para aqueles em que o despertar é como um horrendo pesadelo, a intensidade e a duração desse sofrimento estão na razão direta da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado será o desprendimento e a perturbação. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. A dificuldade do desprendimento está na razão inversa do grau de pureza e de desmaterialização da alma.
Então, depende unicamente a cada um de nós tornar mais fácil ou mais penoso, mais agradável ou mais doloroso esse desprendimento. Em casos de morte natural resultante das extinções da força vital pela velhice ou doenças consuntivas, degenerativas, neoplásicas, o desprendimento opera-se gradualmente. Se o indivíduo se desligou das necessidades do instinto e dos pensamentos que o ligavam às coisas terrenas, o desprendimento é quase completo, mesmo antes do corpo morrer. Nesses casos, o espírito recupera sua lucidez muito mais rápido. E muitas vezes, alguns podem até enxergar a extensão da vida do corpo, e inclusive sentindo-se feliz por se libertar do corpo físico. Para esses, a perturbação é quase nula, não passa de um ligeiro sono calmo, em que a pessoa desperta com uma enorme sensação de esperança e bem-estar. Agora, o indivíduo materializado e sensual, que mais vive pelo corpo e do corpo, abandonando a sua essência espiritual, para o qual a vida espiritual nada significa, isso tudo fortalece os laços materiais. Quanto mais o indivíduo vive para a vida corporal, tanto mais se lhe apega, e isso faz com que os sofrimentos da consciência duram, às vezes, dias, semanas, meses inteiros. Nos casos de morte violenta, a vida orgânica muitas vezes está em plena exuberância. O desprendimento começa logo depois da morte, mas não pode se completar rapidamente. O espírito ele é pego de improviso, de surpresa, como que aturdido, ele sente, pensa e acredita que está vivo. E ele permanece nessa ilusão por um longo tempo, até compreender o seu estado. Para aqueles que têm um espírito, uma alma mais elevada, devido ao desenvolvimento das virtudes, das qualidades nobres, a situação dura pouco. Agora, para os criminosos, os suicidas, os viciados, os que causaram muitos males para muita gente, para esses a situação pode se prolongar por muitos anos. A consciência de culpa devido às irresponsabilidades cometidas é a causa dos sofrimentos morais do espírito. Durante a vida corporal, desenvolvemos maus hábitos e vícios, que ficam condicionados na nossa mente e não mudam com a morte. E, além disso, esses vícios e esses condicionamentos vão nos tornar vítimas de espíritos perversos atraídos para cima de nós pela lei das afinidades. Por isso que Jesus nos disse que será dado a cada um conforme suas obras. E o que nós, ainda encarnados, deveríamos fazer para termos uma boa morte? Fazer o que os espíritos nos orientam, que cada um de nós trabalhe pela nossa purificação, pelo nosso desenvolvimento das qualidades nobres, reprimindo as nossas más tendências, dominando as nossas paixões e procurando, sim, desenvolver as virtudes. Então, é preciso que cada um de nós abdique das vantagens imediatas, das satisfações dos instintos e das satisfações das coisas material, mas pensando no futuro, a fim de que a gente se identifique mais com a vida espiritual, encaminhando para a vida espiritual as principais aspirações, em vez de encaminhá-las todas para a vida terrestre. Devemos, então, considerar a vida sob o ponto de vista que nos dê lógica, que nos explique, que nos dê bom senso. Sempre é tempo para recomeçarmos edificando as virtudes enquanto estamos no corpo, porque depois que vem a morte, o corpo fica e aí começa a colheita. E a reabilitação só será possível nas próximas encarnações, que nem sempre vão ser tão fáceis. Muito bem, Márcio. Diante dessas colocações, né, abordagem que fizeste, vamos prestar mais atenção na nossa corriqueira vida diária, né?
Agradecemos imensamente a tua contribuição, Márcio, e temos aí 15 segundos para ouvir as tuas considerações finais. Então, eu agradeço muito o privilégio de estar aqui e espero que essas palavras possam ter trazido consolo, esperança e fé. Obrigado. Agradecemos imensamente também aos irmãos que nos prestigiam pela internet. Foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo programa, no próximo domingo, às 21 horas.